Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações saudáveis, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 150º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Uhul, animal! Uhul! Merda. Aí é um episódio 150, então a gente faz um programa especial dos melhores momentos do Paranerdia. Não, nunca falei. Até porque só ia durar 15 Nem minutos. isso. Melhores momentos? Dá pra contar nas mãos do Lula. Defina melhores. Né? Eu só tive piores. Os piores aí seriam as 50 horas de programa. Mas aí então o que acontece? Vamos falar a respeito de um dos assuntos que mais emputecem as pessoas na internet do Brasil e do mundo, que são os anti-vax, ou os anti-vacina. Essa galera que vai acabar matando o resto da humanidade. Se só morresse esses, tudo bem, mas vai acabar levando o resto da humanidade pro saco junto. E para falar desse bando de malucos, ninguém melhor para eu chamar do que o meu louquinho de estimação, o senhor pensador louco do Teatro Escuro. Fala, meu amor. Olá para todos, é um prazer estar de volta neste episódio tão marcoso dentro do Paranerdia. E eu só queria deixar claro que eu comecei a me vacinar tão cedo que, quando eu estava em Portugal, a gente não tomava injeção, o nome era pica. Você entrava na bicha pra tomar uma pica? Entrava na bicha pra tomar uma pica, Gostou sim, tanto com que veio certeza. pro Brasil e continua tomando. Opa! Como não? E esse que falou fora da hora é ninguém mais, ninguém menos que o senhor Alan Benfica, o irresponsável pelas edições daquela bodega do Laranjada Podcast. Fala, Alan. Vamos, gurizada, exatamente, sou eu, Alan Benfica. E seguinte, vim aqui para dizer para vocês que vacina é um programa do governo aí só para olhar a bunda da gente. Por isso que você se vacina toda semana, né? Semana? Eu vou 3 vezes por semana. Olha só. E para não ficar apenas esses 3 machos imbecis falando besteira, eu trouxe aqui uma pessoa da mais alta categoria, que é a Madame Dona Lika Moon, do Omega Cast e melhor ainda do Me Julguem Podcast. Fala, meu amor. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou A aqui. voz mais linda do Omega Cast. Obrigada. Fiquei sem. Tô vacinada por você já, sabe, Paranerdia? Não vem, não. Fala pra mim, por favor, meu amor, do que o Omega Cast, foda-se, que meus ouvintes já conhecem aquela merda já tem muito tempo, então ninguém já tá querendo saber mais daquela porra, não. Mas me fala um pouquinho do Me Julgue. Me Julgue é um podcast que nasceu há 1 mês e 1 semana, né? A gente é novinho, um bebezinho ainda. E a gente fala sobre qualquer coisa que tem na cabeça da gente, na verdade, não tem muita pauta assim, específica. Mas a gente tenta trazer uns assuntos mais sérios, né? Só quando o Alan vai, que a gente não consegue. Eu recomendo, ou não, fica a seu gosto, o episódio em que a Lika fez o disparate de juntar numa mesma gravação Maverick do Omega Station e Alan Benfica do Laranjada e tentou, sem sucesso, manter a pauta. Me julguem por isso, me julguem. A gente Exatamente. tenta trazer alguns temas mais sérios e tratar de uma forma informativa e um tanto quanto mais suave, né? Pra não ficar uma coisa muito maçante. Mas é isso, basicamente. Assim. Tirando as vezes que a gente Agora, eu traz recomendo de verdade mesmo, o episódio que esta senhora, mais a Madame Dona Cris, que é a
coproprietária lá do Me Julguem, que trouxe esta coisa mais fofa de voz aveludada, seu pensador louco, para falar a respeito de autismo, e foi um programa maravilhoso. Obrigada. Olha, foi maravilhoso ter participado. A única coisa que poderia pegar mal é que talvez pela minha presença ali o podcast ficasse decretado como um podcast sobre baixismo, mas elas conseguiram levantar o nível. Né? Muito bem. Aconteceu de novo. Eu não vou falar, mas eu não vou comentar a piada. Não. Então, aguardem mais coisas que iremos falar, tentaremos, né, falar de maneira mais séria a respeito dos antivacinas daqui a pouquinho, depois dos recadinhos. Vamos lá. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, gente, cadê vocês, meus queridos ouvintes? Eu não recebi quase nenhum comentário, nem mesmo os e-mails. Eu só recebi um e-mail só para esse Paranerd dos palhaços famosos. Eu achei que todo mundo ia adorar devido ao sucesso do Coringa, mas pelo visto ninguém gostou desse episódio, foi isso que eu entendi. Bom, por favor, comentem. Comentários são de graça, é só chegar no site, comentar, ou então bote um comentário no Castbox, que eu também vejo os comentários do Castbox, ou manda pelo Twitter, ou manda pelos métodos de contato, qualquer um. Gente, comentário é de graça. Bom, e se você, além de comentar, quiser também ajudar financeiramente aqui a Paranerd a funcionar, então você pode utilizar nossos métodos de mecenato, que são o Apoia-se e o PicPay. Os endereços são apoia.se/Paranerdia e picpay.me/Paranerdia. Apoios a partir de R$1 já ajudam demais o desenvolvimento e a continuação deste podcast. Falando em métodos de contato, os métodos de contato que nós temos são o e-mail, paranerdia@paranerdia.com.br, os comentários no site também, o Twitter, que é o @paranerdia, o Facebook, que é o facebook.com/paranerdia, e também a página do YouTube, que é youtube.com/paranerdiatv. Muito bem, recados dados, fique agora com este excelente episódio. Eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Estamos de volta. Então tá, o negócio é o seguinte. A gente, pouco tempo atrás, você lembra disso, pensador? A gente fez um Paranerdia sobre os terraplanistas, né? Sim, senhor. Botamos a casa abaixo dessa comunidade de débeis mentais, e neste mesmo programa a gente também, a priori, assim, en passant, a gente falou sobre os antivax, porque muitos terraplanistas também são antivax. E aí surgiu então agora a oportunidade de a gente falar disso. O senhor, nessa sua voz de locutor de rádio AM, por favor,
Explique para meus ouvintes o que seriam os antivax. Antivax é um movimento formado por pessoas sem muita perspectiva na vida, pessoas que gostam de aparecer, mas não consideram enfiar uma melancia em suas cabeças e saírem rebolando peladas na rua, que decidiram, graças ao artigo mal feito, fraudulento e imbecil de um médico britânico, considerar que, na verdade, vacinas trazem mais mal ao corpo do que o devido bem ao qual elas se dedicam. E, como tal, começaram a não apenas banir vacinas de seus usos pessoais em família, crianças, filhos, etc., mas também a tentar enfiar na orelha dos outros, de maneira muito chata, diga-se de passagem, que vacina não deveria ser tomada por ninguém. O médico britânico em questão, que nem médico é na verdade, é só filha da puta de um pesquisador, é o Andrew Wakefield. Ele publicou em 1998 um estudo dele na revista científica Lancet, que é uma revista científica relevante, diga-se de passagem, que ele relacionava a vacina tríplice viral, que combate cachumba, sarampo e rubéola, ao autismo. Ele dizia que quem tomava dessa vacina tinha mais chance de contrair autismo. E aqui está o meu querido especialista em autismo, o seu pensador louco, que pode corroborar que autismo não se pega, né? Não se contrai. Não se contrai, né, amor? Exatamente. Autismo é uma doença. Você não é nenhuma doença, é uma condição. Você nasce autista. Talvez como a imbecilidade desse suposto médico, que também eu acredito que já nasceu um grandíssimo babaca e não foi contagiado pelo vírus da babaquice, e como tal, não é possível que qualquer medicamento ou droga ou exposição a quaisquer produtos possam deixar uma pessoa autista. Embora talvez, se você assistir vídeos de antivax por muito tempo, você talvez perca um pouquinho de seus neurônios. Isso é capaz. Alan, meu fofinho, o que tu achas sobre essas criaturas do mal? Eu acho muito importante isso, até porque é sempre bom rir de quem é mais burro que eu. Só isso, cara. Porque, olha só... É uma coisa, é uma situação rara, é né? difícil encontrar. Se for parar pra pensar, se não fosse o surgimento tanto da penicilina, o próprio uso da morfina como medicamento, o que ia ser do mundo que a gente conhece hoje, da doença que a gente conhece hoje, da medicina em geral, se não fossem as vacinas? Verdade. E a senhora Madame Dona Lica, que achas tu desta classe de criaturas neandertais? Com perdão da palavra, eu vou usar a minha educação, que vocês sabem que é finíssima. Eu acho que é tudo um bando de pau no cu, um bando de filho da puta, desculpa, se quiser colocar pi. Mas... Não tem pi, não. No Paranerd não tem pi, não. Pode chamar filha da puta de filha da que puta. Bom. Pode chamar o Alan de viado também. Desculpa. Eu não sou viado, é só meu namorado que é. Tá. Desculpa. Essas pessoas que são anti-vacinas, elas não só estão colocando em risco a vida dos outros. Assim, se elas estivessem colocando em risco só a vida delas, pra mim tá tudo bem. O problema é que elas colocam em risco a vida dos outros. Principalmente as pessoas que têm doenças crônicas com baixa imunidade, como soros positivos, as pessoas que têm doenças crônicas, as crianças, os idosos, entendeu? Então eles colocam uma gama de pessoas em risco para o que eles acreditam. E como a Alan bem pontuou, o que seria da gente, da humanidade, agora no século XXI, se nós não tivéssemos o avanço das vacinas, né, que vem se destacando já nos últimos 2 séculos? Se a gente não tivesse o advento da descoberta, por exemplo, da penicilina, como ele mesmo colocou, aí quando a gente pega e percebe, por exemplo, que nós podíamos ter erradicado doenças como sarampo, e ela estava erradicada, de repente ela começa a voltar. E a poliomielite, entendeu? Que as crianças que pegam uma doença que de repente vão deixá-las deficientes pro resto da vida, e elas acabam voltando, e essa doença que estava erradicada no Brasil há 30 anos, ela começou a voltar. Isso é um absurdo, é uma falta de respeito, isso é um crime. Eu acho que os pais deveriam ser responsabilizados criminalmente por esse tipo de atitude. Pronto, falei.
Só para terminar o papo sobre aquele cretino do Andrew Wakefield, ele fez o estudo em 98, como eu falei, lançou na revista, beleza. Só que 2 anos depois, a galera foi e desmentiu o estudo dele e descobriram que, na verdade, ele estava em conluio com uma fabricante de remédios antidepressivos. Então ele queria que as pessoas acreditassem nessa brincadeira do autismo para vender mais remédio. Filha da... É uma gracinha, né? Vejam vocês, né? E aí ele acredita. A única coisa que eu gostaria de refrear no que você falou, não agora, mas antes, Nerdmaster, é que ele realmente era médico, acreditem ou não. Esse filho de uma égua teve uma licença médica, ele era um cirurgião britânico e, obviamente, depois dessa fraude que ele perpetuou, a licença dele foi cassada ad eternum. Ele mora no Texas hoje em dia. Faz ele muito bem. Desde que more longe de mim, tá ótimo. Agora, só a título de curiosidade, caso os ouvintes não saibam, porque isso deveria ser sabido por todo mundo, como é que funcionam as vacinas? Elas, obviamente, são feitas entre vários métodos, com vírus da doença em questão desativados e ou mortos e ou criados geneticamente para isso, injetados na corrente sanguínea do cidadão para que os anticorpos combatam uma doença que não é uma doença de verdade, mas aprendam como essa doença se parece para quando a doença de verdade acontecer, vai lá o anticorpo e cuida disso. Muito obrigado, mundo de Bickman, por ter me ensinado isso. Para aqueles que não pegaram a referência, é a mesma coisa que o Sr. Miyagi botando Daniel San para pintar a casa como se fosse aprender karatê. Eu aprendi muita coisa assim no karatê em casa. Mas aí o que ocorre? Também. O que vocês ouvintes precisam saber de verdade é que a vacina, ela não protege só a pessoa que está vacinada. Quando mais pessoas vacinadas houverem numa comunidade, mais esta comunidade está protegida, porque menos pessoas contraem a doença. E olha que, mas isso é fácil, é só vacinar todo mundo. Ok, isso é verdade. Só tem um problema, existem pessoas que têm imunidade à vacina. Isso existe, existem pessoas que a vacina é ineficaz, então ela é obrigada, vamos dizer, ela infelizmente tem que contrair a doença, mas se ela estiver num ambiente em que várias pessoas estão vacinadas, o risco dela pegar aquela doença tende a 0, né? Não, e fora que, se for analisar, tudo bem, tem pessoas que realmente têm essa deficiência que vão ser obrigadas a contrair a doença. Só que, se quanto mais pessoas tiverem, menos chance dessa doença ela se propagar no mundo todo, não é só numa região. E não só isso também. Vide o caso recente que a gente está tendo agora do bendito do coronavírus que está espalhando pra caralho. Exato. Não porque não existe a vacina, porque, não existe vacina pro coronavírus. Mas é que também é um vírus novo, e aí a propagação se dá muito mais rápido. Na verdade, o coronavírus não é um vírus novo. Ele é a mutação do vírus SARS, que fez o mesmo bafafá em 2013, 2011, se eu não me engano. Ele é uma mutação daquele vírus que já tinha sido preocupante na época, ele foi contido, mas ele teve um efeito mutagênico e voltou com uma nova versão mais power-up, por assim dizer. Isso é a arma biológica do capitalismo, tá ok? Isso é do capitalismo. Uhum. Só uma observação. Foi em 2002, né? E a China na época tinha demorado muito tempo para fazer a divulgação e eles perderam muito dinheiro por causa disso. E dessa vez eles tiveram uma atitude um pouco mais rápida, né? Apesar de, enfim, terem tomado todas as atitudes ditatoriais que eles têm costume de tomar por serem como são, eles falaram mais rapidamente para a comunidade internacional e tá todo mundo estudando e procurando saber. E acabaram entregando, inclusive, o código genético completo do vírus para a comunidade mundial achar uma forma mais rápida de desenvolver a vacina então, também. Palmas para eles. Todo mundo aprenderam, né? Junto, né, cara? Agora, vocês sabem que hoje, 25 de 2 de 2020, o primeiro caso de coronavírus no Brasil foi confirmado em São Paulo, né? Sim. Então a gente está aí
finalmente, né, chegamos, o Brasil chegou atrasado, mas chegamos na onda do coronavírus. Não querendo fazer o jogo do contente Foi da na Poliana, foi na começou 25 com de março? 48 possíveis casos que foram enxugados até haver apenas um. É porque eles que já estavam... é menos alarmante do que Mas estava. o alarmante é que eles estavam olhando as pessoas que vinham da China, e esse caso ele veio da Itália. O paciente veio da Itália. Exato. Então a gente pode ter outros casos. Porque Brasil faz sempre tempo que eles não estão atrasado. olhando. Aí a gente perde tudo. Né? Em compensação, na hora de fazer É verdade. meme, somos os campeões, né? Chegou o coronavírus, era só coronavírus, Coroavírus. Coringa vírus. Coroavírus, né? Ah, meu Deus do céu. Fazer o quê? Agora, mas bom, vamos lá. Voltando aos antivax, eu só queria né? fazer uma conjectura meio antropológica aqui para eu não tô nem batendo martelo sobre isso. Eu queria que vocês me ajudassem a entender. Porque eu acho que é um comportamento desses antivax, um comportamento muito retrógrado, por todos os níveis que se olhe, seja culturalmente, cientificamente, academicamente falando. Tem uma passagem no filme Apocalipse Now, que foi uma adaptação livre do livro No Coração das Trevas. Para quem gosta do filme, eu acho o filme maravilhoso, vocês deveriam assistir, sobre um caso que aconteceu real, de forças, entre aspas, humanitárias na África, que invadiam aldeias para vacinar as crianças, entre aspas, à força, para impedir coisas como febre amarela, malária, blá 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 e tudo mais. E que, temendo a invasão imperialista dessas forças humanitárias como parte de uma invasão bélica maior, os homens da tribo cortavam fora os braços das crianças logo após serem vacinadas para impedir que aquilo constasse não como uma vacina que fosse benéfica para eles, mas como uma força da opressão do invasor que estava agindo sobre eles. Vocês acham que, respeitadas as proporções e trazida agora esse tipo de paranoia, pode ser parte do que fomenta a cabeça desses mongoloides? Bem possível, porque se for parar pra analisar, claro, tirando a parte gore da história, é bem isso que eles fazem. Muitas vezes os pais são vacinados, mas agora entra na ideia de que vacina, eu sou contrário à vacinação, não vou vacinar meu filho. Porém, se meu filho ficar doente, eu sou vacinado. É uma coisa bem escrota o cara dizer, né? Eu fui vacinado a minha vida inteira, porque eu não tinha controle sobre isso quando eu era criança, e como eu morri da doença, eu não vou deixar meu filho morrer do mesmo. Tipo, não tem cabimento uma coisa dessa. É bem estúpido, realmente. É aí que eu tenho que dar palmas pro governo brasileiro, que as campanhas de vacinação aqui no Brasil são algumas das melhores campanhas que existem no mundo inteiro. As campanhas, principalmente de conscientização da vacinação, são coisas que são de realmente se Enquanto elogiar, as deixarem porque não existir, dizer, são vamos boas elogiar. mesmo. Né? Pô, eu sou do tem tempo dos... isso também, né? Fazer o quê? Eu acho que o nosso presidente é Eu sou do tempo antivax. que os militares lá do exército iam no colégio vacinar a gente com a pistolinha aquela de ar comprimido. Pode escrever. A de meningite. Cara, a de meningite, né? Cara, aquela vacina era muito assustadora, cara. Mas Não. no final das contas não doía porra doía nenhuma. Mas a gente não chorava tanto porque tinha que manter uma certa dignidade na frente dos amigos na fila, né? Ah, com certeza. Se fosse na frente da família, abria o berreiro, mas na frente dos amigos não, cara. Era tudo um bando de Stallone. Meu filho, é aquele negócio... Pra quem já tomou a bezetacil na veia... Uma Voltaren na né? bunda, velho. Porra, velho, pode escrever. Né? Mas vamos lá. Eu já vi casos da criança chorar pra tomar a vacina da O Zé Gotinha poliomielite. tem gosto de lágrima. Uma gotinha. Água salgada. Não tem gosto de nada, né? Tem gosto de trocinho salgado. Só isso. Agora, eu queria compartilhar com vocês um caso que muito me assustou. Isso foi há 2 anos, 1 ano, talvez. Talvez eu esteja com Alzheimer. Será que existe vacina pra isso? Não. Mas tanto faz. Eu fui levar a minha filha mais nova num posto de vacinação, não para ser vacinada, Até porque tu não mas faz porque isso, eu sou né? meio desmemoriado mesmo, e eu levei-a com a carteira de vacinação para saber se estava tudo de acordo com o que deveria. E a pessoa que me atendeu, a, entre aspas, novamente, profissional da área de saúde,
Que bom, podia ser uma Aí profissional. eu não levaria do minha sexo. filha, cara. Eu iria sozinho, né? Porque é aquilo, né? Mas ela chegou pra mim e disse que se eu quisesse, tava rolando a campanha da vacina anual antigripe, a antigripal, e que eu poderia dar, mas apenas se eu quisesse. Eu falei assim, tudo bem que é voluntário, assim, mas como assim se eu quisesse? Eu trouxe ela aqui pra isso. Não, você já não deveria estar passando algodãozinho no braço dela? E ela me falou, porque, posso te contar? Na verdade, isso aí é só placebo. Eu acho que não funciona. Eu vacino uns 30, 40 por dia aqui, mas eu ouvi dizer na internet que isso aí é só placebo, é só água, não funciona nada. Se tá na internet, é verdade, né? Não, tá na internet. Ou seja, é verdade. quando você tem uma pessoa... Né? Quando você tem uma pessoa trabalhando para vacinar os outros e essa pessoa espalha o antivac para cada pessoa que vai se consultar... Porra, cara! Ela Porra. recebeu no grupo do Zap, então é verdade, cara. É dose. Uhum. Cara, esse inclusive é uma das maiores armas que a porra dos antivacina tem nessa vida, que é a porra do WhatsApp, né? Do Zap Zap. A porra do Zap Zap. Que é coisa de pobre. É o que eu ia Coisa falar, do nós Zap usamos Zap. Telegram. Por isso que eu só uso Telegram. Leonardo, nós vamos jogar. Quer apostar? Quem tá no bolão, dá o palpite. Loteria. Loteria é coisa de pobre, babá. Por quê? O pobre adora ir na casa lotérica, pagar as contas e fazer uma fezinha. É isso aí, Caco Antibes. Eu tenho horror, pobre! Mas falando sério, cara, sinceramente, desde que Pickman me ensinou como é que funcionam as vacinas, eu não tenho dúvida alguma de como é importante a vacinação para a vida da humanidade como um todo. Não existiria a humanidade sem a invenção das vacinas. Então eu não consigo conceber, tudo bem, isso se deve ao fato de eu ser macho. É uma forma de ver as coisas. modo de Mas eu pensar, não consigo, né? Até agora só o Arnold Schwarzenegger conseguiu isso. Então eu não consigo conceber como uma pessoa pode achar que vacina faz mal ao invés de bem. Existe casos de que a pessoa pode ser alérgica ao princípio ativo da vacina? Reação. Mas aí é outra questão, é outro fato. Esse Por caso- exemplo, é que esse nem eu caso- sou alérgico a camarão. Eu sei que eu sou alérgico a camarão. Eu não vou comer um camarão. Eu não preciso tomar uma vacina de camarão pra saber que eu vou passar mal. Aconteceu de novo. Mas aí o que que acontece? Cara, eu tenho que dividir esse momento aqui com vocês, o pensador até já sabe do que eu vou falar, que eu nunca senti tanto orgulho do meu filho como eu senti hoje, tá? 2 horas antes desta gravação, eu resolvi comentar com a minha esposa que eu ia gravar a respeito deste assunto. E perguntei a opinião dela. E ela surpreendentemente disse achar que as vacinas não tem validade, que o governo quer matar as pessoas para ganhar dinheiro com a Previdência Social. Eu tava ouvindo aquilo ficando, oi? Nerdmaster ouvindo aquilo e já tirando a aliança do Mas dedo. aí- Assim, notem a tensão da cena. Agora dá pra notar o porquê que como o Nerdmaster conseguiu casar, só isso. Ok. Tuxê, ponto pra você. Vai ter volta, tá? Você aguarda aí. Aguarda aí que vai ter volta. Mas tudo bem, deixa pra lá. Aí, antes que eu pudesse deixar claro minha indignação a esse fato, meu filho levanta-se da cama, olha pra cara da mãe e fala o seguinte: mas mãe, você está falando uma besteira. As vacinas nada mais são do que vírus desativados ou semidesativados que são colocados na corrente sanguínea para fazer com que o corpo aprenda a se defender da doença antes da doença de verdade atacar. Então é impossível que um vírus desativado possa fazer mal para uma pessoa. Isso é cientificamente impossível.
Se eu tivesse mais orgulho desse garoto, nossa, eu senti tanta vontade de agarrar ele e beijá-lo tanto. Eu beijei depois. Quantos anos ele tem? Eu não quis constrangê-lo. Uau, esse menino é um gênio. 14. Uau, né? É, meu filho, é um Nerd Master Jr. Falei pra minha mulher também que eu ia gravar sobre os antivax e perguntei pra ela, alguma coisa pra acrescentar, o que eu posso falar? Ela falou, o máximo que tu pode falar é que se não fosse eu, teu filho não era vacinado. Eu, por quê? Porque eu sempre levei ele pra vacinar. Eu, então tá bom. Né? Mas assim... né? Porque se dependesse uma do coisa pai... que eu acho que era legal a gente discutir... Né? É o porquê, a gente já discutiu como é que essa gentalha se prolifera, né? O Zap Zap. Mas o que a gente deveria discutir é por que agora, em 2020, num mundo no qual a tecnologia à disposição das pessoas suplantou em muito a evolução social, prova de que a gente tem tecnologia pra caralho em nossas mãos, mas ao mesmo tempo existem dezenas de comunidades, países e pessoas passando por situações extremamente tétricas de pobreza e fome e doença. Como é que isso pode acontecer concomitantemente à tecnologia em que a gente tem na mão? Porque em 2020 nós temos terraplanistas, nós temos gente que fala que o flúor na água é uma invenção dos soviéticos para dominar a mente das pessoas, nós temos os antivax, e sim, isso existe. Existe gente que pensa isso. Então, assim, a meu ver, a única coisa que o único culpado, não o culpado, mas o primeiro a identificar isso seria Humberto Eco, que falou que o grande mal da internet foi dar voz aos idiotas. O problema é que, aparentemente, nós vivemos num mundo no qual os idiotas são uma escala muito maior do que os não idiotas ou anti-idiotas, e, de certa forma, eles sobrepujaram em muito a capacidade que nós temos de provar que eles estão falando merda. E, por causa disso, esse tipo de situação vem à tona. O que é que vocês acham? É nóis, caralho! Não, pera. Não é isso, não. Olha só, eu quero a opinião da Madame Dona Lica nesse assunto, porque eu tenho certeza que a opinião dela bate com a minha. A internet é um grande problema nesse caso, uma grande causa desse problema, por conseguir ter dado voz a essas imbecilidades que não deviam ter voz. Você concorda, Lica? Então, eu acredito que os imbecis, eles existiam disseminados pelo mundo. O que acontece com a internet, que tem muita coisa boa, é maravilhoso, assim, é responsável pelos grandes, acho que o grande boom de avanço da humanidade que a gente vai experimentar nesse século é devido a esse enxurrada de conhecimentos. Mas ela também tem esse lado ruim, que é agregar os idiotas, né? Eles se juntam, eles se atraem, entendeu? Em grupos. Então você vai ter os antivacinas, você vai ter os terraplanistas, você entendeu? Eles vão se juntar em grupos, em bolhas, e se fechar em bolhas que se retroalimentam. Ele fala, aí ele não quer que o outro fale, o outro discorda dele, ele simplesmente bloqueia aquela pessoa e vai falar com aquele que o valida. Então eles só conversam com quem o valida, vive-se em bolhas. Depois não sabe por que são tratados como mal. Sim, mas, Lica, apesar... Isso está totalmente correto o que você falou, mas o problema é, se fossem apenas bolhas nos quais eles lambessem as feridas ou as bolinhas escrotais uns dos outros em algum tipo bizarro de ritual de aceitação, seria maravilhoso. Mas eles mesmos se tornaram um vírus contra o qual não existe muita vacina disponível, porque eles passaram a impor para as pessoas à volta, via WhatsApp, via Facebook, via YouTube, via o caralho a quatro que for, a mesma questão e, na verdade, impondo às pessoas que as sigam, tais como muitas seitas e grupos religiosos do mundo fazem por aí até hoje. E isso acaba deixando a gente com um problema maior, não é? Que deveria haver uma vacina para isso também. Não, dá nome aos bois, covarde. Eu acredito que pronto. Não, aqui não tem papa na língua não, seu vagabundo. Eu acredito que o que acontece é que, como eu te falei, eles agregam os idiotas, os ignorantes, pessoas que querem acreditar em fábulas, e aí só que o problema é que quando você tem um terraplanista, por exemplo, eles só fazem mal a eles mesmos, quando aquele imbecil lá tentou se explodir, né, subindo num foguete. Aquilo ali, a lei de Darwin, ele conseguiu provar a lei da gravidade e a lei de Darwin no mesmo dia, foi ótimo, né? Ele conseguiu.
Agora, Pra quem não sabe, só pra datar legal esse programa, um terraplanista criou em casa a porra de um foguete caseiro, se jogou com o foguete, não chegou nem a 1 quilômetro e um pouquinho de altura, o foguete se espatifou e o filho da puta morreu, óbvio. Aí logo depois, não, o que me irritou nessa brincadeira não foi ele ter feito isso, afinal de contas só morreu ele, então foda-se ele. Mas o problema foi depois ver os terraplanistas chegar, mas um foguete caseiro que não era feito pra isso não prova que a Terra é redonda. Não, realmente não, retardado. só prova que o cara era uma besta Só quadrada. prova que você era burro para um caralho. Só prova que o cara, não. Só prova que o cara era uma besta quadrada. Mas enfim. Não era não. Não era uma besta plana. Era uma besta chapada, Cara, uma besta mas é que bidimensional. assim, ó, se for parar pra pensar, a internet, ela, o máximo, na verdade, que ela faz é esse tipo de gente se encontrarem. Ela torna a distância menor entre as pessoas que se aceitam. Seja ela de qualquer forma, tu tem muito tipo de coisa interessante hoje. A internet ajuda muito as pessoas à aceitação, as pessoas a se aceitarem. Aí o que então... Isso. A internet consegue juntar até alguns malucos pra fazer um podcast de péssima qualidade, com sabor cítrico. Dê nome aos bois, covarde. Laranjada! Mas é isso aí, mas é verdade, cara, porque assim, ó, tu junta uma pessoa que tem uma ideia de jirico dessas, com mais meia dúzia que também tem essa ideia, só que se tu não tem um contato, a ideia fica só pra ti. Se tu tiver o contato com outra pessoa que tu puder passar isso pra outro, tu vai ter contato. Daí, o que vai acontecer? As pessoas se encontram pela internet, conversam, vê que estão todos retardadinhos juntos, e o que eles querem fazer? Espalhar retardadice pro resto do mundo. Esse é o famoso efeito manada. Exatamente. Agora o problema aqui, gente, é que no caso do movimento antivacina, eles não estão prejudicando apenas eles, como os terraplanistas, por exemplo. Da galera Deixa o Giorgio fora cara, disso. O problema aqui... Eu gosto do cabelo do Giorgio. O problema aqui é basicamente que o pessoal antivacina, eles não estão prejudicando apenas eles estão prejudicando a vida das outras pessoas. Porque quando ele não vacina o próprio filho, ele está colocando em risco não só a vida do filho dele, ele pode dizer, mas eu tenho direito sobre o meu filho. Isso é uma outra questão filosófica para discussão. Não concordo exatamente com isso, mas vamos lá. O que estou querendo dizer é o seguinte, ele está botando em risco a vida do meu filho. Ele está colocando em risco a vida de pessoas, de outras crianças, ele está colocando em risco a vida de pessoas com HIV, o risco de a vida de pessoas com doenças crônicas, tem várias doenças. As autoimunes que atacam atacam a questão da imunidade. Exatamente, imunossupressor das pessoas. Aí você vai ter os idosos, entendeu? Você vai ter as grávidas. Então esse pessoal tá botando em risco pessoas que não têm absolutamente nada. Por isso que eu acho que assim, e isso deveria ser considerado crime. Deve ser considerado. As pessoas... Assim, vacinem os filhos, vacinem as crianças, porque se a gente pode vacinar, a gente tá resolvendo metade do problema. Porque se eles não vacinam, pelo menos se tiver contato com nossos filhos pelo menos estão vacinados. Então, teve uma vacinação, só um dado histórico rapidinho. Você teve lá em novembro, acho que foi, deixa eu confirmar aqui, novembro de 1904? Não, no comecinho do século passado, a revolta da vacina. Não. Só que você não estava no Brasil nessa época. A revolta da... aconteceu assim, a revolta da vacina, porque o Oswaldo Cruz, um grande sanitarista brasileiro, aliás, uma referência mundial, ele obrigou as pessoas a se vacinarem, entendeu? E acabou tendo uma reação popular muito grande, que as pessoas não queriam permitir isso, entendeu? Excelente porque tinha que mostrar braço, essas coisas, o pessoal não queria permitir, principalmente queria deixar que as mulheres, né, mostrassem partes do seu corpo, enfim. Foi ridículo, justamente também porque tinham medo de que isso ia acabar matando eles. E você passou por todo esse processo durante todo o século XX. Você viu erradicar várias doenças serem erradicadas para você voltar no mesmo ponto que nós estávamos há 100 anos. Gente, o que esse pessoal tem na cabeça? Eu chamo isso de cultura camarão. Sim. Porque eles têm merda na cabeça. Agora, olha só, só para passar um pouco...
Peraí, só um instantinho. Eu só queria... A Lica passou um ponto agora extremamente importante, porque, na verdade, o que a gente está falando assim, existem pessoas como nós, mais o Alan, que sabemos da importância das vacinas. E existem as pessoas mal intencionadas que só querem amiguinhos da internet, que querem... de certa forma, mas eu acho que o Alan tá ali no meio caminho dos dois. Mas que a única coisa que elas querem é causar medo, paranoia, etc., por quaisquer motivos, provavelmente por narcisismo e vontade de serem adorados e de fazerem aquela carinha de eu tava certo o tempo todo, que nunca vai acontecer porque estão errados. Ou como diria o Alan... Mas a gente tá esquecendo... Ou como diria o Alan, esquecendo... vontade de dar o cu, né, Alan? Tu tá com vontade agora? Exato. Mas a gente tá esquecendo que a gente tá em dois polos e que a grande massa mundial tá no meio disso e não atinge nenhum nem outro, que são justamente os ignorantes. Não ignorantes de serem pessoas que dão tapa na cara e depois perguntam o que houve. Ignorantes de não terem a menor noção por deficiência cultural, por deficiência acadêmica de suas próprias vidas e seus próprios países, que acabam sendo absorvidas por essas bolhas. Porque, se vocês pararem para pensar, não são apenas os antivax que causam esse tipo de problema. Porra, ano passado, 2019, nós tivemos casos aqui de coaches quânticos que receitaram para crianças epiléticas... Tem um limite. Peraí, rapidinho, você vai entender o que eu tô falando. Beijo, Roberto. Que receitaram para crianças epiléticas o mesmo tratamento motivacional que dariam para um funcionário de empresa para dizer, não, ela não é epilética, ela é somente imperativa, eu tenho diploma de coach. Da mesma maneira, nós temos religiões, tipo Testemunha de Jeová, que não aceitam não apenas vacinas, mas não aceitam transfusões de sangue, e outros da igreja neopentecostal, cujos pais, com um filho extremamente doente, levaram para o bispo, ou pastor, ou sei lá que merda, benzer, e ele falou, se eu curá-lo, eu sou um santo. Se eu não curá-lo, então foi a vontade de Deus. Então a gente tem um meio campo cinza baseado em ignorância, em pobreza social, que fica refém disso. Então, assim, o que eu queria perguntar para vocês é, pra gente deixar para os ouvintes, supondo que exista algum ouvinte do Paranerdia que esteja nesse campo cinza da ignorância de não saber para qual lado correr, como as pessoas deveriam eu também espero. Como as pessoas deveriam deveriam estudar e se informar melhor para saberem a importância das vacinas? Cara, fazer o que eu fiz. Pega o Google e pergunta. O que é isso de antivacina? O cara pergunta, já descobre. O Google é um algoritmo. Se você perguntar no Google, você vai ter câncer no cérebro. O Google é um algoritmo. Se você chafurda nesses grupinhos conspiratórios de WhatsApp, isso vai estar no teu perfil do Google e quando você pesquisar, vai ser que nem outro dia. Eu fui pesquisar ninja no Google e não saiu uma foto de japinha vestido de preto, mas de motocicleta Kawasaki Ninja saiu uma caralhada. Porque é o teu Google, né? Mas aí que tá. Vai ser o Google mas que é o deles. jeito mais fácil. Vai no posto de saúde e pergunta. Aconteceu assim como aconteceu ali que o pensador falou? Tudo bem, mas é um caso atípico. Se tu for num posto de saúde perguntar sobre a vacina, com certeza alguém vai explicar. Qualquer coisa pergunta pro meu filho. Também. Olha aí. Viu? Pergunte ao filho do Nerdmaster, novo quadro no podcast. Pergunte ao meu filho. Fala. Eu acho que as pessoas elas tinham que ter a escola ela é um ambiente, né, como educadora, dizer que a escola ela é um ambiente de conscientização, né, muito importante para você trabalhar isso e mostrar realmente as reais consequências da não vacinação, falar da questão da saúde pública, transformar mesmo o cidadão crítico e consciente da sua responsabilidade social. Agora, o que você pode fazer para conter este problema, além de conscientizar as pessoas com políticas de propaganda pública, e propaganda pública deveria ser feita para isso, né? Não para ficar promovendo, como em todos os governos a gente vê por aí, que isso é ridículo. Tem que ser, não é para promover o que ele faz, mas promover políticas de conscientização e educação pública, né? E transformar, sim, essa questão da não vacinação numa questão social
e criminal também. As pessoas estão botando em risco a vida das outras. E se ela se propõe a viver em sociedade, ela tem que cuidar de respeitar o outro dentro dessa sociedade, entendeu? Quando você não faz isso, você está cometendo um crime contra a sociedade, contra o outro. Cara, uma frase Até que eu vi porque dependendo da situação, dependendo do vírus ou do caso que for, tu é uma arma engatilhada. Exatamente. Se for propagado pelo ar, então fodeu, né? Corona tá aí que não tá mentindo, né? Ah, eu vi uma vez... Corona mandou um beijo. Né? Eu vi uma vez uma frase, cara, que eu acho que cai como uma luva pra essa situação. Se a casa do teu vizinho tá pegando fogo, não é só ele que tá em perigo. Olha aí. Exatamente. Não é? Eu tô preocupadíssima com o que aconteceu aqui em São Paulo. Você tá com um paciente, parece que ele... Eu não sei, né, onde ele tá internado, parece que é no Sírio-Libanês, eu não tenho certeza. Não faço ideia, eu vi aqui boatos, não tem nada oficial. Mas eu fiquei... informação da Folha aqui. Eu tô extremamente preocupado, porque quanto tempo essa pessoa conviveu com os outros, e ainda mais numa cidade altamente densa, populacionalmente falando, como São Paulo, ele teve contato com essas outras pessoas, e quantas pessoas já não devem estar infectadas, porque isso para se espalhar e explodir aqui é muito rápido. Sim. Ainda mais em São Paulo, que São Paulo é o polo. Espalhou em São Paulo, vai pro mundo inteiro rápido. Não, a Itália, cara. A Itália, ela pegou o surto da Itália, tá muito rápido. É coisa de 10 dias. Sim. Não, né? Você já tá mas é isso que eu digo, pela população de São Paulo e não só a população que vive em São Paulo, mas quem tá sempre indo e voltando, e ponte aérea e essas coisas, cara, para infectar o Brasil inteiro de São Paulo, saindo de São Paulo, é muito rápido. Eu não diria nem só o Brasil inteiro, eu diria a América Latina inteira. Sim, a gente tem Sim, mas a gente tem um programa de vacinação muito bom. Sim. Né? O nosso sistema público de saúde, apesar de ter algumas ressalvas em relação à qualidade dele, ele é muito eficaz na questão da vacinação, principalmente das pessoas. É muito boa mesmo. Em questão das pessoas em situação de risco. Né? Então, assim, o que ela tem matado mais são as pessoas idosas e as pessoas com doenças crônicas. O que mais me preocupa, as grávidas. E você, de repente, teve uma inoculação em relação às outras gripes. Eu não sei até que ponto isso pode ajudar a amenizar ou diminuir o surto que a gente vai ter aqui, porque nos outros lugares isso não tinha. Né? As pessoas não tinham essa característica de vacinação. Pelos dados que eu andei pesquisando, aqui no Brasil, realmente, a chance da epidemia se alastrar é muito menor, justamente por conta do sistema de vacinação que a gente tem aqui no Brasil, que é considerado, como eu já falei, um dos melhores do mundo. Não só no quesito campanha, mas no quesito sistema de vacinação propriamente dito, entendeu? A conscientização das pessoas quanto a isso. Pelo menos que eu saiba, no Brasil a quantidade de antivax deve ser pouca. Espero eu. Posso ter esperança? Deixa eu ter. Ok. Só um pouquinho. Mas vamos lá. Passando um pouco por um lado mais light, porque a conversa tá maravilhosa, mas eu quero só dar um pouquinho de açúcar nessa conversa. Casos de vacinação ou episódios contendo doenças viróticas na cultura pop. Um que me vem à mente, que é facilmente reconhecível, é o episódio que o Dr. House se viu às voltas com um caso de varíola. Pode crer. No hospital dele. Porque uma família estava nadando num negócio no Caribe, encontrou um navio afundado de tesouros, se cortou com a porra de uma garrafa, só que dentro da porra da garrafa tava um vírus incubado há mais de 100 anos. Tecnobubbles à parte, que eu sei que isso seria impossível, foda-se, tá? Mas é só pra guisa de esclarecimento. O quanto que ficou o hospital em polvorosa por conta do seu possível varíola e o caralho a 4, meu Deus do céu. Que entrou CDC na conversa e aquele monte de povo com as roupas do Breaking Bad e o caramba 4. Mas né?
Cara, aquele episódio foi sensacional. E um outro que eu quero dar de recomendação, que eu acho uma gracinha, tá na Netflix, é um anime chamado Hataraku Saibo, ou Cells at Work, Células ao Trabalho. Que é a história é um corpo humano, que a gente vê como é o funcionamento de um corpo humano, só que as células são antropomorfizadas, são pessoas trabalhando como se fossem as células. Então a gente vê principalmente um glóbulo vermelho carregando o oxigênio e os nutrientes pelo corpo e um glóbulo branco matando os germes. Então, cara, é sensacional. São 10 episódios, 12 episódios, 20 e poucos minutos cada, e é delicioso de se assistir, cara. Sabe, e aí é que a graça maior desse anime. Ele foi feito para ser um anime educacional, foi feito para passar na escola. Agora, olha como é que japonês ensina a criança que doença se combate com vacina, se combate com remédio. Ô, Nerdmaster, me recorda, porque eu não vou lembrar o nome, mas teve no final dos anos 90 um filme de animação norte-americano com o Chris Rock no papel principal. Ele era animado, era algo... Osmose Jones, que também tinha mais ou menos a mesma premissa, né? Era passada com relação a bactérias dentro do corpo. E o corpo humano era o Bill Murray e o vírus invasor era o Stallone, se eu não me engano. E aí, ouvintes do Paranerdia, Jorge, o editor, por aqui. Vejam só a minha influência em cima do Nerdmaster. Vou deixar bem claro que ele achou esse anime sozinho lá na Netflix, paga nós, como diz ele. Mas veja só, ele começou a procurar animes por minha causa. Então, para o gato, pessoas. Eu acho que era. Não era o Stallone, não. Eu acho que não era o Stallone, não. Acho que era o... Não era o Wesley Snipes. Outro. Bom, mas era muito legal. Agora, você falou desse tipo de situação que nós discutimos aqui na cultura pop. Teve um episódio de Law and Order Special Victims Unit, no qual o criminoso em questão era um médico pseudamente conceituado estadunidense, tal como o cara lá que fez o assunto de contrair autismo que originou o papo deste episódio, e que ele ia e ele receitava para pacientes portadores do vírus da AIDS, ele receitava medicamentos completamente inócuos e ineficazes para isso, porque ele defendia, propagava e alardeava aos quatro cantos que HIV não causava AIDS. No final do episódio, ele é preso pelo mal que ele causou às famílias que ele enganou, e ele, com muita raiva, mas ainda com o nariz empinado e dono de si, diz que vai para a cadeia e que na cadeia continuaria passando esses ensinamentos por onde passasse, porque ele realmente acreditava nisso. Que bom, né? E só a guisa de informação para o senhor pensador, o vírus em questão do Osmose Jones chamava-se Trax, obviamente isso. Por conta de Anthrax. Exato. E era ninguém mais, ninguém menos que Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne, porra, maravilhoso, maravilhoso. O Stallone, ele fez uma formiguinha no Formiguinhas. Formigas. É, isso aí, o Stallone era formiguinha. Não era ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein. Mas é um filme legal, cara. O meme. O Bill Murray, ele faz o papel de um guarda de zoológico. Cuidador de zoológico, isso. Completamente porco, que peida o tempo todo. A filha dele tem nojo dele. É o cara que derruba a comida no chão e fala: se eu comer antes de 5 segundos, nenhum vírus vai me afetar. É a regra dos 10 segundos. Isso, a exato. regra dos 10 segundos, pô. A regra dos 3 segundos, ué. Quando cai, fica uma bactéria mora ali, a líder dela. Mas é um desenho muito legal, cara. Hold. E o Cells at Work que eu falei, cara, o cara que é o corpo humano, que a gente nunca vê. A pessoa que é o corpo humano a gente nunca vê. A gente só vê
as células trabalhando. Mas eu tenho certeza que esse cara do corpo das Cells at Work é tão merdeiro quanto foi o Bill Murray no Osmose Jones, cara. Porra, muito bom. Tem um episódio do O Fantástico Mundo de Gumball, que na escola também ele pega uma comida do chão e come, e depois ele cospe de volta e ele acaba segregando um vírus que no Brasil foi dublado pela mesma voz do macaco louco das meninas superpoderosas, que jura vingança contra ele. E é muito legal. É verdade. É muito bom, cara. É muito bom. É muito bom. E um último exemplo que eu... não tem necessariamente a ver com vacina, mas tem tudo a ver com o tema, que é o Viagem Insólita. O Martin Short. Que é aquela Martin Short pegar o submarino e ir pra dentro do corpo do Dennis Quaid pra tentar... Que é um remake. Achando que, na verdade, era pra ser o corpo do presidente, mas sem querer ele foi parar no corpo do Dennis Quaid. Sim, é com a Meg Ryan também o filme. O filme é muito bom, é muito engraçado e tem várias piadas sobre... Porque o Martin Short ele faz o papel de um hipocondríaco, então ele é um hipocondríaco dentro do corpo humano de alguém. E tinha um desenho também do ônibus mágico, não tinha? Que as crianças, a professora levava os alunos dentro de um ônibus mágico. Esse desenho existia mesmo? Eu achava que era eu que tomava cogumelo e via isso. Não, existia. Era aquele tipo de desenho de 6 da manhã. A gente tomava o mesmo cogumelo. Aquele tipo de desenho de 6 da manhã do SBT, saca? Então, mas existia assim, não era só o corpo humano não, tinha várias outras, ela ia pelo tempo, ia pela geografia, cada aula era um assunto diferente, aí obviamente que no dia da biologia ela entrou no corpo humano de alguém para mostrar o funcionamento do corpo. Queridos... Assim como o Binkman, o Binkman também entrou para mostrar como funcionam as células. Aliás, eu queria pedir ao Jorge, aquele que foi mandado se fuder 2 vezes só neste episódio, de repente, se você pudesse, porque o Bickman foi muito mencionado durante o episódio, se você pudesse colocar aquele som de aleluia no fundo cada vez que fosse mencionado o nome do Bickman, acho que ia ser legal, porque o Bickman foi escola pra muita gente, cara. O Bickman era foda, cara. Não! Muita gente, cara. Adoro o Bickman. A gente fez um episódio sobre Bickman aqui no Paranerd, que obviamente vai estar linkado nos links relacionados. Muito bem, meus queridos convidados, creio que nós já findamos este papo assaz intrigante. Espero que, inclusive, meus ouvintes que, quiçá, tenham esta ideia errônea de como viver a vida sem as vacinas, tomem vergonha na porra da cara e vão vacinar seus filhos. Mas vamos então ao momento Jabazex. Pensador, meu amor, você como integrante da equipe não precisa fazer brincadeira. Faça seu jabá para o Teatro Escuro, mas daquele jeito que eu gosto. Sir, yes, sir. Ouvintes, para aqueles de vocês que não ficaram ainda horrorizados com a minha presença em algum episódio do Paranerdia, eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco, vocês encontram em bladobladoblado.pensadorlouco.com, com podcast falando sobre músicas e artistas que vocês nunca ouviram, fazendo narração de audiodramas de artistas que vocês nunca leram, e falando sobre filmes às vezes nunca lançados no Brasil e demais escrotidões que acontecem quando podcasts são deixados numa sala vazia com apenas um copinho de cachaça no meio. Aproveitem sem moderação. Eu recomendo os Zezadoffs. Maravilhosos. Bom, Alan, coisa fofa da minha vida. Tia Sueli. Culpado pela merda que é o Laranjada. Fale desta bodega. Primeiramente, o Laranjada é um podcast mais pesado da podosfera. Não, brincadeira. Seguinte. Pensador, fala, peraí. Pensador, fala pra ele o que eu falei a respeito disso. Cara, antes de mais nada, eu só queria dizer que o erro pra mim não foi nem ter classificado o Laranjada como podcast mais pesado da podosfera. Eu fiquei mais indignado dele ter classificado aquilo como podcast. Mas... Isso, exatamente. Ele tentou assim... nós cometemos... Não comete, não. Vai roubar a frase de outro, seu cretino. Do pensador eu não admito. Mas eu acho que houve má fé, tal como os antivax, assim, de tentar tomar o posto do papo de gordo, dizendo
tentando assumir-se como o novo podcast mais pesado. Eu acho que falta pra você aí uns 365 dias na churrascaria de macarronada pra você chegar aos pés deles, mas estamos aí. É que nosso peso é em conteúdo, não em quilos, né? Aham, tá. E dá o endereço dessa merda logo, Anderson. Qualquer agregador, procura aí em qualquer agregador, Laranjada Podcast, vai, não tem frescura. Tal como o coronavírus, ele já tá infectando tudo quanto é lugar. Exatamente. Lica, lindona. Voz mais linda do Omega Aliás, Station. a única voz boa do Omega Station. Por favor. Eu acho que é a única linda. Não. Ai, gente, tem a Liv Cat É também. verdade. E a né? Liv Cat, exatamente, porra, sacanagem. Tem a Liv Cat. Vocês estão levando em consideração só a porra da lagartixa dourada e do Mavereca. Então não, porra, sacanagem. Tem a Liv Cat que tem a voz linda também, porra. Exatamente. Filho de uma puta de arrotar no meio da conversa, cretino. Quem é os únicos sóbrios aí são vocês? Eu tô chapado de carnaval, porra. Porra, né? Mas Lica, minha linda. Não que ninguém queira ir pra porra do Omega Station, então faz o jabá só do Me Julguem, porque o Omega Station já tá fadado ao fracasso mesmo. Não fala assim. Eu vou fazer também porque eu amo eles, né? Eu sei isso de ser ouvinte, eu era fã. Sim, sou fã do OmegaCast. Então eu tô lá. Ela já teve mau gosto, né? É ela a única, então. Sou eu. Eu tô lá na bancada do OmegaCast, no www.omegastation.com.br, e eu também tô lá no Me Julguem Podcast, que é um podcast que sai todas as sextas-feiras, né? Ele é semanal. Tô lá com a Cris Navarro. E vocês podem encontrar... Fala dos spin-offs. Nós temos 2 spin-offs, inclusive um que já foi lançado na segunda semana. Por quê? Porque sim, essa porra é nossa, e a gente faz do jeito que a gente quer. Então a gente tem o Fala Cris e o Juralica. Opa, o Jura Cris e o Fala Lica. Inverti. Inverti. E a gente coloca nesses pequenininhos, eles são bem curtinhos. A gente fala sobre textos que a gente escreve, crônicas, poesias, contos, pensamentos, enfim. E no resto dos outros episódios, como eu disse, papos sérios, com uma certa leveza. E vocês estão convidados a nos seguirem, nos ouvirem, né? Vocês vão encontrar aí nos agregadores. E se você pode digitar também digitar Me Julguem Podcast, que vocês vão encontrar também. Nós estamos lá no PodCloud. E vocês podem encontrar a gente lá no Twitter como @julguemme e no Instagram como @mejulguem_podcast. E me julguem porque sim, eu não consegui fazer igual. Então cada lugar ficou do jeito. Tá ótimo. E ficamos por aqui com isso, queridos ouvintes. Vacinem a porra das crianças que vocês têm, caralho! Isso aí, seus fela das putas! Vida longa e próspera. Vacina longa e próspera. Vacina longa e próspera. You got a nerd mail. Muito bem, vamos agora à leitura de comentários e e-mails do episódio 149 de Palhaços Famosos. E eu estou realmente muito decepcionado com vocês, meus queridos ouvintes. Eu adoro vocês, mas dessa vez vocês me decepcionaram porque eu não recebi absolutamente nenhum comentário neste episódio e 2 e-mails, sendo que um deles, inclusive, é da minha própria equipe. Então é como se eu não tivesse eu só recebido um e-mail, mas fazer o que? Isso acontece. Um dos 2 e-mails que eu recebi foi de Jorge Augusto, meu querido editor daqui do Paranerd. Ele disse o seguinte: salve Nerdmaster, caramba, que episódio denso em informações, não só pelos palhaços, e deu pra ver que Sarah falar de seu medo fez com que ela se sentisse melhor. Vocês mandaram benzaço. Eu ia fazer um comentário pra cada palhaço, mas fiquei com preguiça, hahaha.
Abraço e até mais. Jorge, abraço. Ele mandou uns 3 vezes a palavra abraço. Vai gostar de fazer abraço, sei lá, na raio que eu parta, né, Jorge? Mas tudo bem. Te amo, viu? Obrigado. Te amo muito, meu querido editor. E o outro cidadão que nos mandou e-mail já é o nosso famoso Elias Passos Tenório, de Alagoas, que mandou outra vídeo-resposta a respeito dos palhaços. Se você quiser saber o que o Elias mandou, por favor, acesse o post deste episódio e veja a resposta que está nos links relacionados. Muito bem, vamos agora aos abraços. Abraço aos meus queridos mecenas. Um beijo, um abraço apertado na dona Ana Carolina Martins, na dona Ana Lúcia Litier, no senhor Arthur Boni, no queridíssimo Daniel Rossi, no Diego Ferreira Veríssimo, no Elias Passos Tenório, no Emílio da Costa Mansu, no Léo Oliveira, do Fermata Podcast, Lucas Freitas, no querido Paulo Roberto Libardi, no querido também Rodrigo Moquepon, no Sérgio Cabral, que não é o governador do Rio de Janeiro, na nossa querida Suelen Nastre, no senhor Tiago Teixeira e no queridíssimo senhor Valdir Fumene Júnior. Muito bem, recados, e-mails lidos, abraços dados. Até o próximo Paranerd. Este episódio foi editado por Firefalcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.